Por trás dos anúncios técnicos e comunicados de imprensa frios, algo muito mais profundo estava acontecendo. Empresas como Suncor, Cenovus e Imperial Oil começaram a negociar diretamente com compradores asiáticos. Refinarias de Yokohama, Busan e Guangdong passaram a receber óleo das areias canadenses. E contratos milionários foram fechados sem passar por Washington. E o que os Estados Unidos fizeram? Nada. Porque estavam ocupados demais tentando punir o Canadá com tarifas. Enquanto isso, os canadenses já estavam vendendo seus produtos com valores 18% acima dos preços anteriores graças à maior demanda no Pacífico. Afinal, o que vale mais? Manter um cliente que exige desconto e impõe sanções ou conquistar novos que pagam melhor e agradecem pela parceria? O mundo percebeu. A China percebeu. E pela primeira vez, os Estados Unidos estão vendo o Canadá ser cortejado como fornecedor estratégico. Olá, meus amigos, bom dia e obrigado por assistir ao meu canal. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho da música cristã. Hoje o assunto aqui é a briga, a peleja, a batalha do comércio, a batalha para ver quem é o maior, para ver quem é o melhor. Mas em toda essa briga aí, até agora, a China está vencendo, porque a China comprou 2 portos, 2 ou 3 portos lá no Panamá e também fez um belo trabalho no Canadá. Ou seja, o Canadá, que era um país totalmente quintal dos fundos dos Estados Unidos, onde eles usam desde energia a gás e tudo teria que passar por dentro dos Estados Unidos, mas o Canadá estrategicamente fez uma parceria com a China e transfere todo o gás via terrestre para outro porto e deixou os Estados Unidos na mão, como vocês ouviram aí na introdução. Mas vamos ouvir mais um pouco dessa história aí. O governo canadense anunciou um pacote de incentivo de 6,5 bilhões de dólares canadenses para diversificar mercados de exportação. 5 bilhões foram destinados a apoiar empresas na construção de novas rotas comerciais fora dos Estados Unidos. O restante, distribuído para modernizar a agricultura, infraestrutura e promover acordos bilaterais. E as empresas não esperaram. Você está entendendo agora por que a raiva dos Estados Unidos, para ser mais exato, do Donald Trump, é porque enquanto eles se preocuparam com a parte bélica e assustar, invadir países teoricamente menor, muito inferior, mas com uma riqueza muito grande, e eles arrastaram exércitos, moveram o exército para lá, fizeram brigas, mas a China estava caladinha, enquanto eles estavam ali lutando pelo petróleo do Kuwait, pelo petróleo daquela região da Arábia Saudita, levando exército, causando brigas, dizendo que eles são o maior e melhor exército do planeta. A China estava evoluindo, levando, mudando, construindo. E a China, quando eles acordaram, se é que eles acordaram, a China já estava tomando conta do comércio mundial. E o que é pior para eles, americano, que eles descobriram que o chinês vive melhor, tem um padrão de vida melhor do que qualquer americano. Aí doeu. O TMX foi ativado e já estavam fechando contratos. A ProChina, mencionada anteriormente, expandiu sua presença em Calgary. A PetroVietnam iniciou negociações com produtores de gás canadense. Empresas japonesas ofereceram cofinanciamento para terminais de liquefação em Kitimat. Por que ninguém nos Estados Unidos previu isso?
Talvez porque subestimaram o Canadá, ou talvez porque estavam tão obcecados em punir o inimigo externo que não perceberam que estavam empurrando seus aliados para os braços de outros parceiros. O TMX não é só um oleoduto, é um divisor de águas. Antes dele, o Canadá dependia da boa vontade americana para comercializar. E, para falar a verdade, se o Donald Trump não parar com essa loucura, ele vai jogar todos esses países na mão da China. Eu tenho comigo que essa coisa é pensada. Ninguém tira isso da cabeça. Aqui o vídeo não é para falar de assuntos espirituais, tá? Esse vídeo não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho comigo que os Estados Unidos está querendo forçar toda a Europa a ficar ao lado da China para ele ser o bonzinho, o salvador de Israel. Entendeu? Israel diz que acredita em Deus lá em Yahvé. Mas eu acho que Israel acredita mesmo no Deus Tio Sam, no Deus Águia. Não é o assunto do vídeo aqui, tá? Mas quando se trata de Donald Trump, ele está pensando em levar o genro dele como Messias e assim jogar o mundo inteiro na garra de Israel. Mas bora lá, que o assunto do vídeo não é esse. Sua energia. Agora, os compradores é que dependem da boa vontade canadense. Pense na seguinte cena. Um navio petroleiro gigante, carregado com petróleo canadense, parte do porto de Vancouver rumo a Xangai. No passado, essa imagem seria impensável. Hoje, ela se repete toda semana. Do outro lado do mapa, em estados como Minnesota, Wisconsin e Michigan, as refinarias que antes recebiam petróleo barato do Canadá estão operando com 40% da capacidade. Algumas pararam completamente, outras dependem de petróleo mais caro vindo do Golfo do México. A crise já começou, só que ninguém está chamando de crise. É um colapso lento, silencioso, mas fatal. E a mídia americana? Segue culpando a China, a Europa, a Agenda Verde, os globalistas. Mas a verdade... Nova Nivea Água Micelar. Opa! Limpeza profunda e gentil com a pele. Vamos lá. Conheça. Vamos parar com esse... Deixa eu parar essa propaganda aqui. Eu não tenho duas telas para dividir. Aí para parar a propaganda tem que ficar aqui no navegador, né? Se tivesse duas telas era excelente para essas coisas. Com um discurso, com uma visão de mundo baseada na força, não na diplomacia. Mark Carney, com sua fala moderada e raciocínio de banqueiro central, tem sido chamado de invisível por seus críticos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês pode ser que não acreditem e vocês não têm que acreditar. Mas a miséria da África, a pobreza da África, tudo que você conhece sobre uma África pobre, miserável, quem vai tirar isso, quem vai acabar com essa fase é a China. É a China que vai modernizar e mudar a cara da África toda. É lógico, como são 52 países, um ou outro vão ser convencidos de ficar do lado do Tio Sam. Mas na sua grande maioria, eles já estão vendo a modernidade chegar, estão vendo a esperança chegar. E daqui mais 20 anos, a África não é uma África mais que a gente conhece. Quem viver, verá. Mas talvez essa invisibilidade seja exatamente o que o torna perigoso para Washington. Ele não grita, ele entrega. E enquanto Trump faz barulho, Carney move os trilhos da história. Então não fique só assistindo, participe. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ainda acredita que os Estados Unidos continuam no controle de tudo. Você já parou para... Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Se você gosta daquele flashback, daquelas músicas antigas, então vai lá no Google e digite Rádio Web Xixová ou num aplicativo de rádio chamado Radiosnet
e aí digita lá que vai aparecer, ou então vai no site da rádio direto. É só você entrar no Google e digitar Rádio Web Xixová, já vai aparecer o site da rádio e você pode ouvir a boa música. E também um pouquinho da música cristã, tá? Música cristã para mim não é louvor, é somente música para alegar pessoas que saíram lá do mundão e tem saudade dos seus ritmos. Então ele pega a passagem bíblica, as personagens bíblicas e mantém aquele ritmo de funk, de sambão, de pagode, enfim, do MPB. E bora lá para essa história aqui, que essa história tá ficando bem. Esse canal que eu tô fazendo esse react, né? É o Papo Global. Eu não conhecia esse canal, dei de cara com ele aqui. Papo Global, tá? Então vocês vão lá no Papo Global e assistam essa reportagem por inteira. Pois eu já comecei a reportagem no meio do vídeo, mas ela é muito longa. Ela tem aí, deixa eu ver. Ela tem aí digamos assim, uns 40, 50 minutos, 34 minutos, mas eu já coloquei lá no finalzinho. Mas é muito interessante aqui, entendeu? Esse canal. Você vê que esse canal, ele não é, a descrição aqui, ele tá falando, ele não tá do lado desse ou daquele, ele tá só mostrando o que tá acontecendo. Então, ele não é tendencioso a ou a B, ele está narrando a situação. Pensar que o combustível mais silencioso da Terra pode ser também o mais explosivo? Ele não cheira, não se vê, não faz barulho quando chega. Mas quando some, o mundo sente. E neste exato momento, ele está mudando de bandeira. Enquanto a maioria do planeta ainda discute petróleo e gasolina como se estivéssemos em 1980, um outro combustível já assumiu o comando do século 21, o gás natural liquefeito LNG. E o que está acontecendo com ele pode mudar não apenas a forma como nos aquecemos, cozinhamos ou produzimos eletricidade. Pode redefinir o poder geopolítico das nações. E sabe qual país está no centro dessa virada? O Canadá. O ponto de inflexão tem nome: ICEP, Kitimat, Colômbia Britânica. Ali, nas costas geladas do Pacífico Norte, entre montanhas esculpidas pelo tempo e mares rasgados por glaciares, está sendo finalizado um dos projetos energéticos mais ambiciosos do planeta, o LNG Canada, um terminal colossal financiado por gigantes como Shell, Mitsubishi e ProChina Energy, com capacidade de escoar bilhões de metros cúbicos de gás por ano diretamente para o Japão, China, Coreia do Sul e qualquer outro país disposto a pagar o preço que os Estados Unidos achavam que sempre controlariam. Até recentemente, os Estados Unidos eram os reis absolutos do LNG. Tá vendo? É assim. Olha a situação que está o tio Sam. Olha a situação que ficou o tio Sam. O tio Sam, muito preocupado com guerras, muito preocupado com exércitos, dominar países. Em vez de eles fazerem um bom acordo com o país, eles preferem dominar o país e submeter aos seus jugos, né? Coloca suas garras lá, suas correntes, e aí domina aquele país por inteiro. Nós mesmos aqui no Brasil somos o quintal dos fundos dos Estados Unidos, onde tudo que nós produzimos, né, tudo que nós assistimos, tudo que nós pensamos eu vou até fazer uma brincadeira aqui, é bem possível que um brasileiro, até os 18 anos, 19, 20, ele saiba mais de Estados Unidos do que do próprio Brasil. Mas é por quê? Porque ele é bombardeado 24 horas com os canais americanos dentro do Brasil, promovendo a sua cultura, promovendo o seu modo de pensar. E aí você não tem canais nacional suficiente falando sobre nós, sobre a nossa nacionalidade. E alguns ainda que são brasileiros, mas assim mesmo, eles divulgam a cultura
do próprio americano, o pensamento americano, o modo de viver americano, a ponto que nós temos o SUS, que é um dos melhores do mundo, e o brasileiro não consegue entender isso. Ele é operado de centenas de problemas, totalmente de graça, mas ele não consegue perceber. Ele está sempre fazendo crítica ao SUS. Enquanto você vai lá na terra do Tio Sam, não existe isso. Existe alguma coisa lá que o Obama criou, que é o Obamacare, onde o cara paga lá $10 e faz alguma coisa muito pouco. Quem não tem plano de saúde dentro dos Estados Unidos, quando ele passa mal em casa, ele tem um problema de derrame, um infarto, um acidente de carro, que ele vai parar no hospital, ele é tratado, mas ele recebe uma fatura desse tamanho para pagar até o resto da vida. Ou então jogam eles naqueles hospitais escola, que é muito comum lá nos Estados Unidos. Mas é engraçado que ninguém mostra esses hospitais escola que está apinhado de gente para se tratar de doenças mais graves, aquelas doenças que aparecem aos poucos, né? Que você pode se tratar, não aquela de emergência, como um derrame, um infarto, um acidente de carro, que você tem que ir para a emergência. Engraçado que a mídia não fala sobre isso, e alguns brasileiros ficam achando que lá nos Estados Unidos tem um hospital para cada pessoa. Os brasileiros acham que nos Estados Unidos tem um banco para cada pessoa, que tem uma delegacia, um policial para cada pessoa. Porque os problemas americanos não é vinculado nas TVs, são proibidos. Eu já disse aqui para vocês, em outro vídeo, que na Inglaterra, vocês se lembram? Tinha aquelas pancadarias depois do futebol. Aí a Inglaterra resolveu esse problema. Vocês veem que vocês não vê mais falar de pancadaria em estádio de futebol na Inglaterra. Acabou o problema. Mas será que acabou mesmo? Não acabou. É que as televisão não pode mais mostrar na rua, dentro do estádio, qualquer confusão, eles têm que virar a câmera e não mostrar isso. Então, como não mostra, dá-se a impressão que acabou. Na terra do Tio Sam, as coisas funcionam assim também. Não mostra, não existe. O que os olhos não vê, o coração não sente. Essa é a filosofia. Como o brasileiro está aqui dentro do Brasil e ele vê todas as titicas e ele não vê nada de lá, então ele acha que tem aqui, mas que lá não tem. E o que é pior de tudo isso é que mesmo quando o cara muda daqui para lá, ele continua cego do mesmo jeito. É esse que é o pior. Mas bora lá ver isso aqui, que isso aqui está muito interessante. Em 2024, lideraram as exportações globais, com mais de 91 milhões de toneladas. Comandavam os preços, controlavam os fluxos e acreditavam que o mundo dependia deles. Em março de 2025, após Trump aplicar tarifas sobre produtos chineses e criticar abertamente a balança comercial com Pequim, a China fez o impensável. Suspendeu todas as importações de LNG americano. A perda anual estimada para os Estados Unidos? 2,4 bilhões de dólares. Mas o real prejuízo foi outro: credibilidade. A China não anunciou sanções, não fez discursos agressivos, nem ameaçou retaliar. Apenas parou de comprar. Rejuvenesça sua pele em poucos cliques. Ó, Entre agora no site da Renova. Propaganda. Cadê aqui? A propaganda tá aqui. Deixa eu pular. Eu já disse para vocês que eu não tenho dois. Eu não tenho. Vamos lá. Total. Licenças foram aceleradas, parcerias foram reforçadas, infraestrutura foi expandida. E o mais simbólico de tudo, os primeiros carregamentos de gás canadense estão previstos para partir até o final de 2025, com rotas que não passam por território americano.
Agora pense nas implicações disso. Imagine que você é um comprador internacional de energia. Você quer estabilidade. Você quer um fornecedor previsível, confiável e geograficamente seguro. Entre um país que vive oscilando entre tarifas, guerras culturais e disputas internas e um que investe em infraestrutura, assina acordos de longo prazo e mantém a calma em meio ao caos global. A Ásia já escolheu. Empresas japonesas estão fechando contratos de 20 anos com o Canadá. A Coreia do Sul está cofinanciando novas instalações de liquefação. A China, apesar das tensões com o Ocidente, vê no Canadá uma alternativa que foge tanto da dependência russa quanto da instabilidade americana. O gás canadense é mais limpo, com uma pegada de carbono menor do que o gás russo e americana, devido ao processo de extração e transporte mais moderno. Para vocês verem, né, para os Estados Unidos só resta a força bélica. Então eles estão dirigindo lá alguns porta-aviões lá para perto do Irã. Eles estão dirigindo alguns porta-aviões lá aqui para a América do Sul para tentar intimidar a China. Para eles só resta a força bélica. E todos nós sabemos que belicamente ele é forte. Né? Todo mundo concorda que belicamente os Estados Unidos é forte. Mas ninguém imagina o que a China tem. Do mesmo jeito que nesses 30 anos, desde 72 e depois com a abertura total em 92, o tanto que a China cresceu, o tanto cidades antigas, velhas, eles modernizaram em pouco mais de 10 anos, reformularam a cidade. O chinês não tem problema de habitação. Eles todos, 90% do chinês tem casa própria. Então, quer dizer, especulação imobiliária lá não funciona. Especulação imobiliária deve funcionar somente para locação de imóveis comerciais, porque os chineses todos têm sua casa. Entendeu? Então só resta para os Estados Unidos a força bélica. Mas me diz uma coisa, como a China cresceu tanto em 30, 40 anos e o Ocidente estava dormindo, será que eles não estão também armados belicamente, pareado com os Estados Unidos ou até passando? Será que nós vamos assistir os Estados Unidos passar a maior vergonha do planeta? Ou será que a força bélica dos Estados Unidos vai mandar a China para Conchinchina? Bom, pelo que nós sabemos, pelo que nós pensamos, pelo que nós imaginamos, a força bélica dos Estados Unidos é superior. Mas o que nós sabemos da força bélica chinesa além de nada? Nós sabemos que a China não tem um histórico de brigão. A China nunca invadiu lugar nenhum. Apesar de ser um povo inteligentíssimo, enquanto a Europa e a América do Sul comia carne cru e não sabia falar nada a não ser balbuciar alguns uga, a China já tinha pólvora, já tinha barcos à vela, já tinha bússola, já tinha papel, já tinha escrita. Não foi Gutenberg que inventou imprensa coisa nenhuma, pois na China já existia todas essas coisas. Então, se existiu algum Éden, e se você é cristão, você crê que o Éden existiu, o Éden não era no Oriente Médio, era na China. Porque o povo inteligente, mas eles nunca foram brigão. O Japão invadiu a China, uma ilha invadiu a China. Aqueles países ali vizinhos foram umas brigas eternas. O Gengis Khan acabou com a China. Eles nunca tiveram aquela visão de invasão. Mas o
o inglês, o americano, viciaram a China porque eles tinham o ópio, eles compravam ópio, entendeu? E ali dominaram a China. Hoje é os Estados Unidos que está doente com vício. Então a escola deles foi muito grande. Os Estados Unidos queria submissão total da China. Não importa se eles estão morrendo de fome ou se tem meia dúzia muito rico, que é o caso do tio Sam. É meia dúzia muito rico controlando todos os outros. E é isso aí, vou finalizar esse vídeo aqui. Em um mundo que caminha para metas climáticas cada vez mais severas, isso não é apenas um detalhe, é um passaporte geopolítico. Nos Estados Unidos, a crise se instala. Exportadores americanos, antes acostumados a negociar com a China, agora veem seus estoques acumularem. Cidades portuárias do Golfo. Cara, você já pensou na Lala Move? Não. Eu só pego as entregas que eu quero. Entreguei, Não, ganhei. pelo amor de Deus, Lala Move. Então, como vocês veem aí, tá? Vou deixar esse finalzinho aqui, vou tirar aqui o Lala Move aqui. Espera acabar o comercial para continuar com vocês aqui. Bom, Políticos locais, antes orgulhosos das exportações energéticas, agora enfrentam pressão de eleitores desempregados. E tudo isso enquanto o governo Trump continua dizendo que estamos vencendo. Enquanto o mercado americano encolhe, o canadense expande. Enquanto os contratos dos Estados Unidos são cancelados, os do Canadá se multiplicam. Enquanto os Estados Unidos lutam contra o mundo, o Canadá está sendo integrado a ele. E esse avanço não para no Pacífico. Novas rotas estão sendo estudadas para o Ártico. O Canadá quer usar o degelo das calotas polares causado pelas mudanças climáticas a seu favor. Isso significa exportações mais rápidas para a Europa. Bom, como eu já disse a vocês, esse vídeo aqui eu peguei no canal Papo Global, tá? Vocês vão lá no canal, assistam o vídeo por inteiro. Eu ainda não pesquisei tudo sobre esse canal, mas como eu percebi que essa fala aqui não é uma fala com tendência A ou a B, mas é uma fala sincera do que está acontecendo. Então, eu recomendo esse canal aqui. Só vi esse vídeo, mas recomendo porque esse vídeo é muito bom. Todos vocês deveriam assistir pelo menos umas 2 vezes esse vídeo aqui para entender o que está acontecendo no mundo e não ficar atrás daquelas bravatas do Donald Trump, que não passa de um bravateiro. É lógico que ele é um bravateiro, mas com um exército poderoso na sua frente. Então ele grita, ele fala, mas ele tem algo poderoso por trás. Será? Será mesmo? Fiquem com Deus.